Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição da semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, todas as metas que você colocou para essa semana. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, o Vasco que terá uma semana muito decisiva, né, nesse Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante na quarta e tem clássico no final de semana contra o Flamengo. O Vasco que vai ter aí retorno de jogadores importantes, principalmente para o clássico contra o Flamengo. O Vasco vai ter desfalques na partida contra o Fortaleza. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Porém, antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. A sua inscrição é muito importante, somos mais de 205 mil vascaínos aqui. Tamo junto, a vinheta vai rodar, depois da vinheta eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet. E aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do canal Machão da Gama. Essa semana vai ter Campeonato Brasileiro e também tem jogos das eliminatórias, né? Você pode dar os seus palpites lá no site da 1xBet e se você utilizar o nosso código promocional no seu primeiro depósito, o valor é dobrado até R$ 1.200, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá aqui no comentário fixado. Bom, hoje, dia 16 de outubro, tá fazendo um aninho desse gol aí, ó. O gol do Raniel, ano passado, que interditou a Ilha do Retiro, né? Gol que foi importante, que foi fundamental para o Vasco voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é legal de lembrar, né, cara? Um jogo que foi muito tenso, um jogo que deu muita confusão, mas que no fim das contas deu tudo certo, né? O Raniel fez esse gol importante que foi decisivo para o acesso do Vasco da Gama. Passou rápido, hein? Um ano já desse momento. Mas bem, vamos aqui voltar para o presente e falar dessa semana decisiva que o Vasco tem. 2 jogos decisivos aqui no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, o Vasco encara a equipe do Fortaleza. E no final de semana, o Vasco tem clássico contra o Flamengo. O Flamengo que deve estrear técnico novo, né? Agora comandado aí pelo Tite. E o Vasco vai ter que colocar água nesse chope aí, responder aquele jogo do primeiro turno que ainda está entalado, né, na garganta do torcedor vascaíno e conquistar esses 3 pontos também para os objetivos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem que sair ali da parte de baixo. Bom, então, 2 jogos decisivos, né? Fortaleza e Flamengo. E o Vasco, para o jogo contra o Fortaleza, terá 2 desfalques importantíssimos, né? 2 jogadores que com toda certeza vão fazer muita falta no time titular, que é o Medel, que infelizmente está representando a seleção do Chile, né? A data FIFA não serviu de nada para o Vasco. O Medel está representando a seleção chilena e joga na terça-feira contra a Venezuela pela seleção do Chile. E o Vasco tem jogo na quarta-feira em São Januário. Não vai dar tempo do Medel chegar, né, a tempo, treinar e jogar, e por isso o Medel está fora. O Vasco também não terá o Paulinho, que levou o 3º cartão amarelo na partida contra o São Paulo. Então, tem esses 2 desfalques importantes. Na vaga do Medel, já está definido, né? Vai jogar o Maicon. O Maicon vem aí fazendo até boas partidas com a camisa do Vasco, conseguiu conquistar ali a confiança do treinador, até de certa forma a confiança do torcedor, e está definido, o Maicon será titular ali ao lado do Léo na zaga vascaína. E tem a dúvida de quem vai jogar na vaga do Paulinho. O Paulinho que vinha sendo um jogador fundamental nesse segundo turno, nessa recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ainda não está decidido. Ramon Dias vai definir nesses últimos treinos aí da semana o substituto do Paulinho. Alguns jogadores ali brigam pela posição. Os 2, na minha visão, 2 jogadores saem na frente, né, para buscar essa posição. O Marlon Gomes e o Payet. A posição ali é uma posição que o Payet também gosta de jogar. E, cara, o Payet foi contratado aí para ser a solução, né, do Vasco. O que o Paulinho tá fazendo era o que a gente esperava que o Payet estivesse fazendo. Ainda bem que o Paulinho tá fazendo. Mas, enfim, chegou a hora também do Payet mostrar o serviço. Por isso, eu acho que o Payet será titular. Vai começar como titular na vaga do Paulinho nesse jogo contra o Fortaleza. Isso não é informação,
É achismo meu. Acho que o Ramon Dias vai começar com o Payet jogando. Inclusive, uma informação aqui sobre o Payet é que o jogador não está mais morando em hotel. Desde que ele tinha vindo para o Rio de Janeiro, ele estava morando em hotel, mas fazem 2 semanas que o Meia alugou uma casa e agora tem até cozinheira particular. E isso fará com que o jogador almoce no CT Moacir Barbosa e jante em casa, né, com a sua cozinheira particular, deixando de comer em restaurantes onde a alimentação não é balanceada, não é controlada. Então, até esses pequenos detalhes também fazem diferença. E aí o Vasco já teve tempo, né, também para o Payet entrar em forma. Teve agora mais uma data FIFA, 13 dias sem jogos, né? Então, assim, deu tempo suficiente para o Payet conseguir melhorar sua forma física e acredito eu que será titular nesse jogo contra o Fortaleza. Ingressos para esse jogo contra o Fortaleza esgotados já faz tempo, né? O Vasco abriu a venda e no mesmo dia acabou tudo, ingressos esgotados. Bom, falei dos desfalques, mas o Vasco terá um retorno importantíssimo para esse jogo contra o Fortaleza e para a sequência do campeonato também, que é o atacante Rossi. O atacante Rossi já vem treinando normalmente, já retornou aos treinamentos e vai ser relacionado para esse jogo contra o Fortaleza. A gente não tem a confirmação se ele começa como titular, se ele já pode jogar os 90 minutos ou se ele vai ficar como opção ali para a segunda etapa. Mas Rossi será relacionado, voltará a atuar com a camisa do Vasco, ele que desde que chegou vem sendo muito importante, né? E nos jogos que ele ficou de fora fez muita falta. Então o Vasco tem esse retorno importantíssimo aí do atacante Rossi. E para a partida contra o Flamengo, além do Rossi, o Vasco também vai contar com as voltas de Medel e Paulinho, né? Aí os dois estarão 100% à disposição do treinador Ramon Dias, depois de cumprir a suspensão, no caso do Paulinho, e também o Medel de ter retornado, né, da sua convocação. O Medel que terá julgamento, né, do SJD essa semana por conta da expulsão do jogo contra o Santos, mas a expectativa é que o jogador não pegue um gancho, né, que ele pegue apenas um jogo já cumprido por conta do empurrão que ele deu ali no adversário. Acho que a sentença não deve sair disso. Então a tendência é que para o jogo contra o Flamengo, o Vasco esteja completinho, né? Claro, se ninguém que está pendurado levar amarelo no jogo contra o Fortaleza. Mas Rossi, Medel e Paulinho estarão à disposição para o clássico do final de semana. Vamos falar sobre ingressos, né, dessa partida. O Flamengo abre a venda para o público geral amanhã. E isso inclui a torcida do Vasco, né? Os torcedores do Vasco poderão comprar no site do Flamengo a partir de amanhã os ingressos para o jogo do domingo. Lembrando que a torcida do Vasco ficará localizada no setor sul e os setores laterais, né, leste e oeste, serão setores mistos. Então, a partir de amanhã já é começar fazendo essa parte de esgotar os ingressos destinados aí para o torcedor do Vasco para apoiar a equipe nesse clássico aí do final de semana contra o Flamengo, que vai ser importantíssimo. E como eu disse, né, é clássico também para dar uma lavada na alma, né? Porque eu acho que o Vasco tem que responder o que aconteceu no primeiro turno, que foi uma vergonha. Enfim, tudo bem que era outro momento, era outro treinador, era outro time. O Vasco tem, acho que, 6, 7 jogadores titulares diferentes agora, a comissão técnica diferente, mas aquela derrota de 4-1, levando 4-0 no primeiro tempo, é algo que está aqui, ó, engasgado no torcedor vascaíno, e o Vasco tem que responder com uma vitória no domingo. É isso, vou ficando por aqui. A semana vai ser agitada. Eu volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vascão. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!